Que dia, hein? O que rolou no Parque São Jorge foi daqueles momentos que marcam a história do clube e escancaram de vez a crise institucional no Corinthians. A sede social foi tomada por torcedores organizados que literalmente fecharam os portões com correntes e cadeados. A imagem simbólica com o cartaz dizendo "fechado por má administração" foi direta, forte e representa o limite da paciência de uma torcida que cansou de promessas vazias. A invasão, apesar do peso da palavra, não teve registro de violência ou confronto com a polícia, mas a presença maciça de uniformizados e torcedores comuns deu o tom. Não era apenas um protesto, era um ato de ruptura. Os Gaviões da Fiel puxaram o movimento, mas não estavam sozinhos. Outras torcidas organizadas, sócios do clube e torcedores independentes engrossaram o coro. A cobrança é por mudanças urgentes no estatuto e maior participação do torcedor nas decisões do clube. Entre as falas mais impactantes, uma frase resumia tudo: "Se for preciso, a gente volta. Pode levar preso, vai ter mais 1 milhão aqui." O clima é de revolução e o apelo não era para que se escolhesse um lado político, mas sim que todos se unissem pelo Corinthians. Um chamado direto à torcida para deixar de lado as divisões e lutar por um clube mais democrático, transparente e que volte a ser competitivo dentro de campo. As críticas ao presidente Augusto Melo vieram com força, acusações de mentira, de ter enganado os torcedores sobre decisões judiciais e de retomar práticas da antiga gestão. Segundo líderes da torcida, promessas foram quebradas, a base voltaria a ser dominada por empresários e figuras da antiga diretoria, teriam voltado aos bastidores. Isso gerou ainda mais revolta, especialmente entre aqueles que acreditaram que a nova gestão representaria uma ruptura com o passado. O que aconteceu no sábado não foi apenas um protesto, foi um divisor de águas. E agora, o presidente Augusto Melo corre o risco real de ser expulso do clube. A movimentação interna já começou e conselheiros querem aplicar o artigo 28 do Estatuto, que prevê desligamento de associados que cometam atos graves contra a moral do clube ou contra dirigentes. E esse é exatamente o argumento sendo usado para justificar o início do processo de expulsão. Se o caso for mesmo levado ao Conselho Deliberativo, a situação do presidente complica de vez. Hoje, dentro do clube, ele não tem força política. A oposição é numerosa e qualquer votação tende a ser desfavorável. Se essa expulsão vingar, será a primeira vez que um presidente em exercício pode ser retirado dessa forma em meio a um escândalo institucional provocado não por um rival ou crise esportiva, mas por sua própria base de apoio. No centro de tudo isso está a exigência por mudanças no estatuto. Os torcedores querem poder votar, participar, decidir. Querem ver o clube sendo administrado por quem realmente representa os interesses da massa corintiana. Segundo os organizadores do ato, esse modelo atual, onde cerca de 4.000 pessoas decidem os rumos do clube, está ultrapassado. O sentimento geral é que o Corinthians não pode mais ser comandado por um grupo fechado. É hora de abrir espaço para quem está do lado de fora do portão também entrar e decidir. Durante a manifestação, os torcedores deixaram claro que a cobrança vai além do presidente. O discurso era voltado à coletividade, com um pedido para que todos se envolvam. Conselheiros sócios, torcedores comuns. Não importa se é de organizada de rede social ou do interior do Brasil. O que importa é a união em torno do Corinthians. Essa foi a tônica do Dia União pela Democracia no clube, e não mais pela figura de A ou B. As imagens impressionaram. Viaturas da polícia chegando uma após a outra, torcedores ocupando cada espaço do Parque São Jorge, faixas espalhadas por todo lado. E no meio disso tudo um clima de tensão. Houve medo sim de que algo mais grave pudesse acontecer. Mas felizmente a saída dos torcedores foi pacífica, a indignação por enquanto foi contida com palavras e atos simbólicos e não com violência, mas a mensagem foi dada.
O clube está em ebulição. O que era uma crise nos bastidores virou escândalo público. Augusto Melo perdeu apoio entre conselheiros e também entre aqueles que o apoiavam nas arquibancadas. As redes sociais estão repletas de críticas e desabafos, e a pressão por uma mudança radical no estatuto só cresce. O torcedor quer voz, quer voto e quer um Corinthians que volte a ser do povo. Esse movimento pode ser o ponto de partida de uma nova fase no clube, se os dirigentes ouvirem. A insatisfação é tão grande que já nem se fala mais apenas de gestão, mas de identidade. O torcedor cobra resgate de valores de respeito à história e de responsabilidade com o futuro. Os jogadores sentem essa pressão. Internamente, relatos dão conta de que o clima nos bastidores é de tensão total. E dentro de campo, o reflexo é visível. O desempenho da equipe tem sido diretamente impactado pelo caos político e isso preocupa. Agora é aguardar os próximos passos do Conselho Deliberativo. O processo contra Augusto Melo deve levar até 2 meses para ser concluído. Mas o julgamento político já começou? Neste momento, o presidente enfrenta um dos maiores desafios que qualquer mandatário do Corinthians já viveu: sobreviver a uma ruptura causada por aqueles que um dia estiveram do seu lado. A crise no Corinthians está longe de encontrar um ponto final. Depois da invasão do Parque São Jorge, por torcedores organizados, a semana seguiu carregada de tensão, incertezas e movimentações nos bastidores do clube que apenas intensificaram a turbulência já instaurada desde o início do mandato de Augusto Melo. O presidente eleito com grande apoio popular e da base corintiana que ansiava por mudança, agora se vê isolado, pressionado e à beira de ser expulso do próprio clube que jurou transformar. Tudo isso após uma sequência de episódios que mais lembram uma trama de guerra política do que uma gestão esportiva. O sábado fatídico, em que torcidas organizadas como Gaviões da Fiel Camisa 12, Pavilhão 9 Estopim da Fiel Coringão Chopp e Fiel Macabra se uniram para fechar simbolicamente os portões do Parque São Jorge, selando o local com correntes e cadeados sob a frase "fechado por má administração", foi apenas o estopim visível de um descontentamento que já vinha amadurecendo há meses. As promessas de campanha de Augusto Melo, especialmente as de romper com os vícios do passado, renovar a estrutura do clube e afastar empresários da base, não só deixaram de ser cumpridas, como foram frontalmente contrariadas segundo os próprios manifestantes. O movimento foi pacífico, mas carregado de simbolismo. Os torcedores não estavam armados, não praticaram vandalismo, mas a mensagem foi pesada, a revolução começou. E começou contra aqueles que usaram o discurso do povo para chegar ao poder, mas governaram como seus antecessores. O grito "não somos fãs de canalhas" ecoou dentro e fora das redes sociais numa alusão à música do Racionais MCs. E mais do que isso, há uma profunda sensação de traição. A torcida quer voz, quer direito ao voto, quer decidir o futuro do clube que sustentam com paixão, dinheiro e presença. A entrevista do Alê, um dos líderes dos Gaviões, foi um ponto de virada importante. Sem ofensas gratuitas, sem bravatas, ele admitiu erros do passado da torcida organizada, mas também convocou todos os corintianos, sócios, não sócios, internautas organizados ou não, a se unirem num projeto de reforma estatutária que devolva ao clube a sua verdadeira essência, o povo. Segundo ele, o atual modelo de decisão do Corinthians, concentrado em um grupo fechado de cerca de 4.000 associados, é arcaico e excludente. A proposta é clara: abrir o voto para a massa alvinegra espalhada pelo mundo. Um Corinthians verdadeiramente democrático, em que o presidente seja eleito por aqueles que sofrem e vibram a cada rodada, e não por um conselho amarrado a interesses que se reproduzem há décadas. A situação de Augusto Melo, porém, vai muito além do desgaste político. Ele pode ser expulso do Corinthians após invadir o 5º andar do clube num ato que muitos chamaram de tentativa de golpe branco, amparado por um parecer do Conselho de Ética que não tinha força legal.
O presidente protagonizou um episódio que, segundo o Estatuto Social do clube, pode ser enquadrado como ato grave contra a moral social desportiva ou contra dirigente em função de seu cargo, e ato que denigre a imagem do clube. Esses pontos constam no artigo 28 do Estatuto, que trata justamente das penalidades passíveis de desligamento do quadro associativo. Segundo fontes próximas ao Conselho Deliberativo, o processo já está em andamento e será conduzido com base nesse artigo. Embora demande tempo, aproximadamente 60 dias, é amplamente esperado que, se a votação ocorrer no Conselho Augusto Melo, será derrotado, visto que perdeu grande parte do apoio que tinha entre os conselheiros, principalmente após os últimos acontecimentos. A tentativa de reassumir o cargo à força com base em uma suposta liminar que nunca existiu pegou mal até mesmo entre aqueles que ainda hesitavam em abandoná-lo. Outro ponto que desgastou ainda mais sua imagem foi o retorno de figuras ligadas às gestões passadas, algo que ele havia jurado evitar. O caso mais emblemático é o de Nenê do Posto, que assumiu cargo importante na base do clube, contrariando diretamente o discurso do próprio presidente. Essa movimentação, somada ao clima de promessas descumpridas, foi percebida pela torcida como um estelionato eleitoral. Augusto Melo prometeu romper com o sistema, mas acabou sendo mais uma peça dele. Durante os protestos, ficou claro que o movimento não quer apenas derrubar Augusto. O foco é maior. Trata-se de um pedido de reforma estrutural, uma refundação moral e política do Corinthians. O atual modelo de clube social, bancado por festas e mensalidades, não se sustenta nem atende mais os anseios de uma torcida globalizada. A ideia de democratizar o voto, reformar o estatuto e criar mecanismos de transparência e fiscalização, especialmente nas categorias de base, hoje acusadas de serem reféns de empresários, são algumas das bandeiras levantadas. É importante destacar que, até o momento, apesar da gravidade do cenário, os protestos têm sido firmemente pacíficos. Isso fortalece a legitimidade do movimento, que não quer ser confundido com baderna, mas sim reconhecido como uma força legítima de pressão popular. A maturidade política em muitos dos discursos ouvidos nos últimos dias, especialmente no apelo à união. Você não precisa gostar de mim, do Alê, do William, do Augusto ou de qualquer um. Você só precisa gostar do Corinthians, disse. Um dos manifestantes reforçando que essa luta é pelo clube e não por protagonismo pessoal ou político. Nos bastidores, conselheiros e opositores ao presidente trabalham para articular os próximos passos. Há a intenção de conduzir a transição de forma institucional dentro das regras do clube, mas sem ceder a manobras que prolonguem uma gestão que para muitos já está finda de fato, ainda que não de direito. Uma comissão de ética já foi acionada para analisar os fatos do sábado, em que Augusto Melo tentou reassumir o clube com base em argumentos frágeis e sem respaldo judicial. O Conselho Deliberativo, caso acate o parecer dessa comissão, poderá votar pela sua expulsão e a dos demais envolvidos no episódio. Além disso, há pressão crescente para que a reforma do Estatuto seja retomada com urgência. O movimento atual quer que essa pauta volte ao centro da discussão e seja tratada como prioridade absoluta. A proposta é que o torcedor comum que sustenta financeiramente o clube, comprando produtos, ingressos, pacotes de TV e que vive a paixão corintiana todos os dias, possa finalmente ter o direito de votar e escolher quem o representa no poder. É um movimento que visa romper com décadas de feudos internos, de apadrinhamentos de decisões tomadas longe dos olhos da fiel. A semana que se segue promete mais tensão. Augusto Melo está cada vez mais encurralado. Seus apoiadores silenciam seus aliados, o abandonam, e a torcida organizada o não segue nas ruas, nos vídeos e nas redes, pedindo renovação, justiça e voz. É um momento histórico no Corinthians. Talvez não pela figura do presidente em si, mas pela potência da movimentação que se forma. Há uma chance real de mudança não apenas de nomes, mas de estrutura, de lógica, de pertencimento. Se o clube souber escutar esse chamado, pode estar à beira de uma nova era. Caso contrário, o abismo só se aprofundará. O Corinthians já viveu de tudo, mas talvez nunca tenha estado tão próximo de se reencontrar com sua origem mais pura, o povo.
E o povo, ao que tudo indica, está pronto para tomar de volta aquilo que nunca deveria ter sido tirado deles? Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e agitar torcedores, jornalistas e especialistas. O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do país, estaria prestes a anunciar uma contratação de peso que deixaria o mundo do esporte em choque. Segundo fontes não oficiais, o Timão estaria em negociações avançadas para trazer nada menos que Cristiano Ronaldo, o astro português e multicampeão mundial, para vestir a camisa alvinegra. A notícia, que circula com intensidade nas redes sociais e grupos fechados, tem gerado debates acalorados. Afinal, Cristiano Ronaldo é uma lenda viva do futebol, com títulos expressivos, incluindo 5 bolas de ouro e a conquista do título mundial pela seleção de Portugal, além de ser um dos maiores artilheiros da história do esporte. A possibilidade de sua chegada ao Corinthians soa quase surreal, mas o simples boato já alimenta sonhos e expectativas na fiel torcida. Especialistas ponderam que, embora o craque esteja na fase final da carreira, sua experiência e liderança poderiam acrescentar muito ao elenco corintiano, tanto dentro quanto fora de campo. A presença de um jogador desse calibre certamente elevaria o patamar do clube em competições nacionais e continentais, além de atrair um enorme interesse internacional, impactando diretamente no marketing e nas finanças do Corinthians. No entanto, também há quem questione a viabilidade financeira e até mesmo o encaixe tático dessa contratação, considerando o perfil do futebol brasileiro e o estilo mais físico e coletivo das equipes daqui. A diretoria do Corinthians, por enquanto, mantém o silêncio e não confirma oficialmente nenhuma movimentação nesse sentido. A cautela é visível, talvez para evitar desgastes caso as negociações não avancem ou esbarrem em questões contratuais complexas. Ainda assim, não é raro ver o clube protagonizando surpresas no mercado, principalmente quando o assunto é reforçar o elenco para grandes desafios. Será que o Timão estaria disposto a fazer um investimento ousado para atrair um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo? Fato é que, em meio à rotina do futebol, quando tudo parece previsível, boatos como esse renovam o entusiasmo dos torcedores e colocam o Corinthians sob os holofotes internacionais. Até agora, nada confirmado, mas a possibilidade de ver o camisa 7 português desfilando sua técnica e gols no estádio Neoquímica Arena faz o coração da Fiel bater mais forte e cria uma atmosfera de expectativa que promete durar até um posicionamento oficial. Resta esperar para saber se essa especulação se transformará em realidade ou se ficará apenas como mais um rumor a agitar as redes e os bastidores do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!